Há alguns dias, o ex-presidente Barack Obama participou de um podcast e disse: esses alienígenas são reais. Eles são reais, mas eu não os vi. E eles não estão sendo mantidos na Área 51. Não existe uma instalação subterrânea. Tudo bem, interessante. Logo depois, o presidente Trump divulga essa declaração. Diante do grande interesse, instruirei o secretário de Guerra e outros órgãos a identificar e divulgar arquivos do governo sobre vida alienígena, extraterrestre, fenômenos aéreos e objetos voadores não identificados. O que está acontecendo e por quê? Atualmente, 2 presidentes de partidos opostos falam abertamente sobre alienígenas. Mas não aquelas imagens granuladas de 2004 ou rádio de alienígenas, sabe? Dessas teorias da conspiração malucas. O ex-presidente de verdade é o atual presidente dos Estados Unidos, são 70 anos, negando e dizendo que não há nada aqui. Coisas estranhas acontecem, como encobrimentos mal feitos desde Roswell. Agora há audiências no Congresso, delatores sob juramento e presidentes prometendo liberar arquivos. O que está acontecendo? Isso é uma revelação ou é uma distração? Vamos mergulhar nos delatores, nos que acreditam e nos céticos. E no fim questionar: por que tudo isso acontece agora? Então, se você se interessa por distrações, OVNIs, alienígenas e tudo mais que está relacionado a essa teoria da conspiração específica, bem, você está no lugar certo. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. Olá, pessoal. Bem-vindos ao acampamento Gagnon. Sou Mark Gagnon e agradeço por estarem aqui na minha barraca. Toda semana, exploramos histórias interessantes e polêmicas do mundo todo. Sim, essa é a teoria da conspiração um pouco mais pé no chão, ok? Esse é o ponto de vista conspiratório que tem pelo menos um pouco de realidade. É isso que eu tento fazer aqui na barraca. Obrigado por clicar neste vídeo e tornar o programa possível. Cada clique, comentário ou curtida mantém as luzes e o fogo acesos aqui na barraca. Agora, infelizmente, Cristo não está mais entre nós. Não, ele está em casa por causa de uma nevasca em Nova York e não conseguiu ir ao acampamento. Mas tenho meu grande amigo Miles, o cara Miles, de volta ao programa. Como você está? Estou ótimo e vamos falar sobre algo que você adora. Da última vez falamos sobre reencarnação e agora vamos falar sobre OVNIs. Adoro eles. Você realmente os adora e confia totalmente neles? Sim. Sim, você já viu alienígenas? Eu acredito um pouco em alienígenas. Ok, você acredita neles, tipo como Obama acredita neles. Sim, eu e o Obama estamos em sintonia nisso. A linha do tempo aqui é fascinante. Este episódio de emergência serve para explicar o que está acontecendo e por quê. Toda essa questão da divulgação está sendo pressionada pelo Trump, por que o Obama está falando sobre isso e o que a resposta dele realmente significa. E no fim das contas, do que isso está tentando desviar a atenção. Quero abordar um pouco da história das discussões sobre UAPs e OVNIs no governo americano desde os anos 50, dando uma visão geral rápida para atualizar sobre o que já foi divulgado pelo governo e está disponível. Então, alguns dias atrás, Obama participou do podcast do Brian Tyler Cohen. Ele é um youtuber, pesquisador, comentarista político e tem um podcast onde eles receberam o Obama. Ele basicamente pergunta: ei, onde estão os alienígenas? Alienígenas existem? Tipo um bate-bola rápido? E ele pergunta: alienígenas existem? E Obama responde: sim, alienígenas existem, mas eles não estão na Área 51. Eles não estão no subsolo nem em um bunker secreto. A menos que o presidente não saiba, ele toma um gole de chá de modo misterioso e encara ele. Agora, o que ele basicamente está dizendo nessa troca específica, na minha opinião, foi interpretado de forma errada. O vídeo teve milhões de visualizações, quero dizer, eu vi em todo lugar, tinha tipo 30 milhões de visualizações em um post no Twitter que eu vi, o que foi uma loucura. E todo mundo está falando tipo, cara, ele acabou de revelar que existem alienígenas, de verdade. O que ele está falando aqui, na minha opinião, é sobre o paradoxo de Fermi. Agora, se você não está familiarizado com o paradoxo de Fermi, eu não sou um especialista nisso, mas pelo que eu entendo, o paradoxo de Fermi basicamente diz que há uma probabilidade estatística de que deve haver alienígenas, certo? Porque vivemos em um universo tão vasto e em constante expansão, existem tantos planetas diferentes e, sabe, há uma possibilidade de que alguma outra forma de vida deva existir por aí. Mas mesmo assim, temos tão poucas evidências verificáveis de que essas coisas são reais. Então, o que está acontecendo? Qual é esse paradoxo? Existe uma probabilidade estatística tão grande, mas ainda assim há tão poucas provas concretas e esse é o paradoxo. Então, a maioria das pessoas como Obama, eu incluso Miles, provavelmente até certo ponto. Quero dizer, me corrija se eu estiver errado, você basicamente diria que, estatisticamente, definitivamente existem alienígenas por aí. Talvez eles sejam inteligentes como nós, talvez não sejam super inteligentes, talvez sejam apenas germes vivendo em algum planeta distante, mas tecnicamente isso já é um alienígena?
Mas ainda assim, não temos prova física de que eles aparecem, caem nos mares, essas coisas. Isso é justo? Essa é sua posição? É mais ou menos por aí. Então, acho que as pessoas interpretaram isso errado, mas o interessante é que Obama fala sobre isso e recebe tanta atenção, fica uma loucura. E acho que Trump vê isso, e Trump é praticamente inimigo jurado do velho Barry O. Ele não gosta dele e vê Obama recebendo atenção, ex-presidente falando de alienígenas, e fica empolgado. E de repente, sabe, Trump fica tipo, isso não, ele nem é o presidente. Por que ele está recebendo toda essa atenção? Por causa desse lance de alienígenas? E acho que Trump pensa, esse negócio de alienígenas. Deixa eu pegar um pouco dessa atenção, deixa eu jogar isso aí e dar um pouco de carne vermelha pro povo. Ele diz isso tanto na conta oficial da Casa Branca no Twitter, quanto nos canais dele no True Social. Tipo, ei, nós vamos divulgar todas as coisas relacionadas ao APIs e OVNIs, e vocês podem aproveitar à vontade. Agora, eu acho que é parcialmente porque ele quer um pouco de atenção, acho que também tem um pouco de sistema de distração acontecendo agora, acho que isso é bem óbvio, acho que a maioria das pessoas percebe isso. Isso é, sabe, claramente uma distração. Mas vamos voltar um pouco, e eu quero falar sobre a distração, realmente, do que eles estão tentando desviar a atenção. Mas eu só quero atualizar as pessoas sobre qual tem sido a posição do governo, especificamente do governo dos Estados Unidos, sobre OVNIs por muito tempo. Quero dizer, basicamente, voltando lá para Roswell, você tem meio que essa estranha encoberta onde o governo aparece e diz tipo, recuperamos um disco voador, e depois eles dizem que na verdade não é um disco voador, é um balão meteorológico, aí depois eles dizem que na verdade não é um balão meteorológico. Na verdade, era um sistema de vigilância contra os soviéticos, chamado de balões meteorológicos, mas na verdade foi um teste militar que deu errado. E aí eles ficam indo e voltando, meio que mudando a história, então isso faz parte. E claro, você tem o Projeto Livro Azul, e se você não sabe o que é isso, basicamente. De 1952 a 1969, a Força Aérea dos Estados Unidos realizou um estudo sistemático de relatos de OVNIs e coletou mais de 12 mil avistamentos, e então eles encerraram o programa. E eles concluíram que 701 desses casos permaneceram sem explicação. Agora, quase todos foram explicados, o que é ótimo, mas 701 permaneceram sem explicação. Não é só um balão meteorológico, foi formalmente classificado como sem explicação. Acho isso significativo e interessante, pois levanta a dúvida. O que é isso? Seria tecnologia militar estrangeira? Era algum tipo de aberração com a nossa tecnologia militar? Era algo estranho que veio do espaço, que a gente não sabe o que é? Quem sabe? Mas, de qualquer forma, existem 701 desses documentos que a gente realmente não sabe o que são. E por décadas depois disso, a posição oficial do governo era: não tem nada para ver aqui, não façam perguntas, apenas sigam em frente. Apesar de haver 701 casos que eles ainda não sabem o que são. Isso é importante porque eles têm muitos documentos que podem liberar a qualquer momento, servindo de combustível para as pessoas enlouquecerem com isso. Em 2017, muita coisa muda. A narrativa dos OVNIs vai para a internet e o New York Times entra em cena. Divulga 3 vídeos de pilotos da Marinha dos Estados Unidos com objetos que desafiam as leis da física. Ok, você tem o vídeo do Tic Tac, que é como as pessoas chamam, basicamente saindo de uma nave. Basicamente, há esse objeto que você pode ver no vídeo. E ele está acelerando de uma forma mais rápida do que qualquer aeronave conhecida. E basicamente está indo tipo do nível do mar para uns 24 mil metros em questão de segundos. E ele está pairando de um jeito que eles nunca viram nada se mover dessa forma antes. O comandante David Fravor, aviador condecorado da Marinha, afirmou que o objeto não tinha propulsão visível, asas ou exaustão. E, segundo ele, não era deste mundo. Ele é um piloto muito experiente. Por que ele iria se expor e arriscar sua reputação para falar sobre isso? Quem sabe? Talvez ele seja realmente um crente, talvez o que ele viu realmente fosse de outro mundo, talvez ele fosse um agente de desinformação. Eu não sei, nada está descartado, mas foi isso que aconteceu. Em abril de 2020, o Pentágono divulgou oficialmente os vídeos e confirmou sua autenticidade. Isso nos leva à Força Tarefa de UAP. Em 2020, o Departamento de Defesa criou a Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, basicamente para investigar esse tipo de encontro. É como um novo livro azul, de certa forma. Em junho de 2021, divulgaram um relatório preliminar ao Congresso com essas informações. Basicamente, de 144 encontros com FANI relatados entre 2004 e 2021, apenas um pôde ser explicado, e era um balão esvaziando, os outros 143. Novamente, eles apenas classificaram como inexplicado. O relatório apontou que 18 incidentes tiveram objetos com características incomuns de voo. Eles podiam ficar parados em ventos fortes, mover-se contra o vento, manobrar rapidamente e viajar em alta velocidade, tudo sem propulsão visível. Depois surgiu Arrow.
Em 2022, o Pentágono criou o Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios para assumir essas investigações. E em março de 2024, eles divulgaram um relatório que concluiu que não havia evidências empíricas de tecnologia alienígena. Mas, novamente, eles não explicaram todos esses objetos e não sabem ao certo o que são. Essa falta de explicação não prova nada. Claro, são alienígenas, mas é difícil dizer, olha, definitivamente não são alienígenas. Eles só estão dizendo, olha, até agora não temos provas. A posição atual do governo é, talvez exista esse tipo de coisa. Estatisticamente é provável e há vídeos inexplicáveis, mas não podemos afirmar se são alienígenas. Faz sentido? E outras pessoas e outros presidentes já opinaram sobre isso. Quero dizer, o Harry Truman, por exemplo, tem uma história maluca em torno dele, basicamente. Após Roswell, em 1947, Truman teria dito a um repórter: "Posso garantir que os discos voadores, se existirem, não são feitos por nenhum poder deste planeta." Agora, se ele estava sendo irônico ou se estava afirmando algum tipo de fato para o repórter, isso ainda é debatido até hoje. Jimmy Carter é um dos poucos presidentes que relatou oficialmente ter visto um OVNI em 1969 antes de ser presidente. Ele viu uma luz brilhante no céu, e ela mudou de cor e parecia se mover para frente, como se estivesse indo em direção a ele, e então começou a recuar. Como resultado, ele fez um relatório oficial. E depois, ele se candidatou à presidência. E enquanto estava concorrendo, ele basicamente prometeu divulgar esses arquivos governamentais sobre OVNIs, o que era muito interessante para o público, mas ele não cumpriu. Ronald Reagan teria contado para alguns sobre um encontro com OVNI durante voo em avião particular. Ele fez um famoso discurso na ONU dizendo: "Talvez precisemos de uma ameaça externa para reconhecer nossa humanidade comum." Às vezes eu penso em como nossas diferenças ao redor do mundo desapareceriam rapidamente se estivéssemos enfrentando uma ameaça alienígena vinda de fora deste mundo. Novamente, não é um relatório oficial nem uma crença, apenas algo hipotético, que as pessoas apontaram como algum tipo de tática que seria usada por governos algum dia para fazer com que as pessoas basicamente se unam. Sei que teóricos da conspiração, até minha mãe, já disseram que alienígenas seriam usados para criar um governo mundial único. Se isso é legítimo ou não, quero dizer, a teoria existe, então acho que vale a pena comentar sobre ela. E aí você tem Obama, em junho de 2021 no Late Show, onde ele disse algo notável. Ele disse: "Há filmagens e registros de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são. Não conseguimos explicar como eles se moveram ou sua trajetória, pois não tinham um padrão claro." Ele não mencionou alienígenas, pode estar falando só de tecnologia militar desconhecida, mas também não descartou a possibilidade. E então, nesta semana, ele foi ainda mais longe e basicamente fez comentários que agora provocaram um verdadeiro alvoroço na mídia. E quero dizer, as pessoas estão olhando para isso, ok, esse é um cara que presumivelmente participou de reuniões confidenciais e está disposto a admitir isso diante das câmeras. Existe algo, ao menos estatisticamente, que não conseguimos explicar. O que para muitos entusiastas de OVNIs e pessoas que querem muito a divulgação, isso é um passo enorme. E agora, depois dessa situação com Obama, desses comentários que ele fez, você tem Trump aparecendo e dizendo que o que ele fez estava errado. E que basicamente ele revelou informações confidenciais e que ele é quem deveria ser o responsável por divulgar ou desclassificar essas informações. De qualquer forma, agora ele está dizendo que vai liberar todos os arquivos agora. Por quê? Agora? Essa é a pergunta que acho que as pessoas deveriam estar fazendo, que pelo menos eu mesmo estou tentando entender. Quero dizer, por 70 anos, o lance dos OVNIs era visto como uma piada de nicho totalmente negada, e agora você tem audiências no Congresso e delatores testemunhando, o que está acontecendo, certo? Há algumas teorias possíveis, e na minha opinião, uma é mais provável. A principal teoria é que se trata de uma divulgação legítima e que a verdade está vindo à tona. Os alienígenas estão por aí, eles têm visitado a Terra, têm abduzido pessoas, têm trabalhado com os governos, nós temos usado isso para engenharia reversa, para criar nossa própria tecnologia, e que isso é uma divulgação gradual para evitar um pânico em massa. Ele basicamente libera as informações aos poucos, deixa as pessoas se acostumarem com a ideia e, eventualmente, apresenta tudo quando o público estiver pronto. Essa é uma teoria que vale considerar, embora eu não esteja convencido. A outra teoria é que pode ser tecnologia de adversários estrangeiros ou nossa. China e Rússia investem muito em armas hipersônicas e drones. E talvez o governo esteja realmente preocupado que o que os pilotos estão vendo não sejam alienígenas, mas sim aeronaves inimigas que estão simplesmente superando as nossas de forma dramática. Reconhecer que não sabemos o que há em nosso espaço aéreo é um grande problema e exigiria mais recursos para a defesa. Isso colocaria os Estados Unidos em risco se não controlarmos nosso espaço aéreo, mas, novamente, não acho que seja esse o caso. Agora, existe uma terceira teoria, e essa é a que eu acho que provavelmente é a mais provável, que isso é uma distração. Em 2023, no ano em que David Grush falou sobre os corpos alienígenas, o que mais aconteceu? Os arquivos de Epstein começaram a aparecer de forma relevante no discurso público.
E além disso, você tem, sabe, a Ucrânia tem esse conflito entre Israel e Palestina, tem tantas coisas diferentes acontecendo geopoliticamente que, de repente, essa carta parece muito interessante. Há grande interesse do público americano e mundial em saber o que está acontecendo. Existem documentos ou vídeos inexplicáveis disponíveis? Isso nos excitariam de tal forma que acabaríamos meio que esquecendo todo o resto que está acontecendo. Quero dizer, agora, há tanta coisa acontecendo no discurso atual, politicamente, mas também socialmente, que divulgar esse tipo de informação parece extremamente útil. Você tem os arquivos de Epstein, que foram desastrosos para o governo Trump e para o próprio Trump. Tanto a implicação dele, sabe, quanto de outras pessoas dentro do gabinete dele. Quero dizer, tantas pessoas poderosas no nosso país foram implicadas nesses arquivos. Então, de repente, jogar mais lenha na fogueira, tipo, ei, olhem esses arquivos, é uma tática que eu acho que é, sabe, de certa forma útil. Além disso, temos esse tipo de conflito em desenvolvimento acontecendo com o Irã. Quero dizer, estamos praticamente à beira dos Estados Unidos realmente enviarem algum tipo de invasão propriamente dita e entrarem em guerra com o Irã. Algumas pessoas até especulam que isso vai acontecer ainda esta semana. Agora, parece que toda vez que há um grande evento geopolítico acontecendo, também há outra coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agora, além disso, você tem todos os conflitos com o ICE que Trump vem enfrentando, você tem esses agentes do ICE circulando por aí. Muitas pessoas em Minnesota e em todo o país foram feridas ou mortas por agentes do ICE. Isso virou um grande problema de relações públicas para o governo Trump. Com esse assunto alienígena chamando a atenção, você pode simplesmente usar isso como carta na mesa. Parece que já há motivos suficientes para desviar a atenção, e essa história de alienígena é bem apartidária. É algo que interessa à maioria das pessoas, e há arquivos suficientes que não têm explicação, então provavelmente daria para criar um dossiê completo para divulgar ao público. E dizer, ei, pensem sobre isso e debatam sobre isso por um tempo. Isso para mim parece ser o mais provável. Agora, para mim, isso não me comove muito. Provavelmente vai haver algum tipo de divulgação e vai ter algumas coisas interessantes ali. E, para mim, não acho que a gente deva parar de falar sobre essas outras coisas que provavelmente são muito mais importantes. A divulgação sobre OVNIs é interessante, divertida e talvez, de modo existencial, importante. Acho mesmo que os arquivos do Epstein e o que acontece com o ICE são importantes. Quero dizer, os conflitos geopolíticos e mais dessas guerras surgindo pelo mundo, acho que essas coisas são muito mais importantes. Então, para mim, eu não quero tirar o foco do alvo aqui agora. Isso vai funcionar, eu acho? Essa é a outra questão. E, de novo, a gente não sabe qual é o plano real para isso. Como já dissemos, presidentes como Jimmy Carter e Trump já levantaram a questão dos OVNIs. Eu não acho que a implementação disso vai ser eficaz de jeito nenhum. Agora, posso estar errado, mas eu realmente sou cético, e sou cético por alguns motivos. Primeiro, eu não acho que Trump seja um ideólogo dos alienígenas de forma alguma. Toda vez que perguntam pra ele sobre alienígenas, tipo ele até participou do programa do Rogan e perguntaram pra ele sobre alienígenas, e ele ficou tipo, provavelmente não. Talvez, quem sabe. Tipo, ele fica meio em cima do muro sobre isso. Ele não parece ser super curioso sobre o assunto. Não parece que ele realmente se importa com isso. Assim, essa divulgação não tem convicção moral pessoal ou agenda ideológica para ele. Além disso, se olharmos para os arquivos de Epstein e a divulgação deles, eles foram fortemente censurados. Primeiro, eles foram entregues a vários influenciadores em pastas e divulgados assim, o que foi um desastre e tinha mais censuras que os documentos originais da Leaf. Então, minha suspeita é que nessas divulgações sobre OVNIs, provavelmente vamos ver mais dos mesmos arquivos que já vimos, aqueles que já tinham vazado anos antes. Ou basicamente só um relançamento de tudo que já está disponível publicamente, talvez com mais algumas coisas adicionadas. Mas tudo que é realmente importante, tudo que é realmente interessante, provavelmente vai ser censurado. Acho que isso vai explodir, mas não haverá tanta pressão para divulgar. Também acredito, na minha opinião, que outra coisa pode acontecer, mas não sei ao certo. Suspeito que isso será usado como isca para o público dele, para quem realmente quer saber sobre o assunto. Segundo pesquisas, a maioria das pessoas acredita em alienígenas de alguma forma. O que vai acontecer? Aposto que ele dirá, vou liberar isso se os republicanos vencerem a Câmara nas eleições de meio de mandato. Se colocarmos nossos caras nas eleições de meio de mandato, liberamos todos esses documentos. E se eles, você sabe, vencerem nas eleições de meio de mandato, ele vai liberar algumas coisas e isso vai explodir para o lado dele. E se eles não vencerem, ele vai culpar os democratas e dizer que eles são o motivo de não estarmos conseguindo liberar as coisas. Basicamente, é só uma carta, é uma ferramenta. Se você é cético, provavelmente está certo. Não acho que o que será divulgado será prova inegável e desclassificada de alienígenas. Posso estar errado, e reservo o direito de estar errado, mas realmente não acho que seja o caso.
E se você é alguém que acredita em alienígenas, se você foi abduzido por alienígenas, se você foi colocado em uma nave e tem traumas por causa dessa experiência e quer saber o que realmente está acontecendo e quer que o governo realmente revele o que está acontecendo, peço que seja cético também, pois não acredito que este seja o momento que você espera. Eu não acho que este será o anúncio em que você vai dizer: finalmente, conseguimos, obtivemos a informação. Essa é a minha suspeita. Eu simplesmente tenho pouca confiança, e acho que muitos de nós têm pouca confiança. Quero dizer, estamos em um momento agora em que a confiança nas instituições está em níveis historicamente baixos. Quero dizer, as pessoas não confiam no governo ou na mídia, não confiam nos especialistas. Após a última década, não culpo ninguém, sabe? Nos anos 60 havia o Vietnã, um grande problema. JFK parecia haver um estranho encobrimento, menos confiança. Quero dizer, sabe, chegando em 2007 dizem pra gente que a economia está bem, e aí vem a crise financeira, dizem que há armas de destruição em massa no Iraque, mas não há, então, estamos completamente exaustos. E mesmo se você olhar só para a linha do tempo do que aconteceu no último mês, tipo, Maduro foi capturado, o que há 35 dias, 40 dias é uma loucura. Tipo, a gente não consegue. As coisas estão acontecendo tão rápido que é difícil até pra gente entender o que aconteceu no último mês. E eu acho que, de novo, isso provavelmente é de propósito. Estão simplesmente inundando o campo, o avião está sendo inundado, tem coisa demais acontecendo. Você não consegue absorver tudo. É como beber de uma mangueira de incêndio, ficando imerso nessas informações. Na minha opinião, Flood e os arquivos OVNI são apenas um adendo a isso. Para mim, os alienígenas estão visitando a Terra? Eu não sei. Sinceramente, eu sou avesso à certeza. Sou muito cético em relação, sabe, a todas as informações que eu vi. Há muita coisa interessante, mas é difícil dar esse salto agora. Alienígenas existem. Provavelmente, quero dizer, existem espaçonaves recuperadas, sabe, em Los Alamos ou Wright-Patterson ou algo assim. É difícil, mas estou aberto e curioso. Gosto desse tipo de coisa, acho importante questionar e espero que um dia descubramos a verdade. Mas, novamente, eu mantenho minha hesitação e meu ceticismo. Então, para onde vamos a partir daqui? Novamente, minha suspeita é que vamos ter alguns. Acho que essa coisa das eleições de meio de mandato é uma teoria realmente legítima agora. De acordo com um jornal italiano, no dia 16 de julho, o L'Espresso. Você já ouviu falar disso? Parece ser um jornal italiano muito prestigiado. Eu sei que também parece Nespresso. Eu sei que o nome não parece o melhor, mas lá levam o Expresso muito a sério, e o L'Espresso também. Agora, eles disseram que basicamente nos bastidores de Washington, alguns leem, então eles estão falando sobre o Trump, falando sobre a divulgação de OVNIs e basicamente usando essa questão dos OVNIs para, ganhar apoio e conseguir suporte dentro de diferentes grupos. Nos bastidores de Washington, alguns veem isso como estratégia política para a próxima campanha eleitoral. Trump, segundo fontes, considera usar o tema dos OVNIs para se mostrar como o presidente que revela a verdade aos americanos. E isso, eu acho, basicamente resume que isso é, na verdade, uma artimanha para fazer as pessoas escolherem um lado. Todo mundo fica empolgado, é assim que eu vejo. Então eu acho que ele provavelmente vai usar a questão das eleições de meio de mandato, essa é a minha suspeita. Se os republicanos vencerem, então ele vai dizer, beleza, vou divulgar algumas coisas. Vão ser arquivos ruins e as pessoas vão ficar irritadas. Se eles perderem, ele vai culpar os democratas por impedir a divulgação. As pessoas vão fingir surpresa, mas também ficar irritadas. É o que suspeito, meu palpite. Miles, você sabe o que está acontecendo? Não exatamente. Obviamente, eu não sei mais do que você, mas só posso imaginar com base no que sabemos sobre Trump. Tem que haver algum tipo de distração muito intencional e bem pensada acontecendo, ou então, claramente, ninguém sabe de nada. E ele está no controle, toma decisões impulsivas. Agora, ele quer falar sobre alienígenas e eu fico curioso para saber o que se passa na cabeça dele às vezes. Ou será que Stephen Miller está dizendo, fala de alienígenas? Isso vai ajudar. Parte de mim acha que ele simplesmente toma decisões e fala as coisas, e aí se isso faz algum sucesso, ele meio que insiste na ideia. E se ele repete alguma coisa algumas vezes, eu estava conversando com o nosso amigo Josh, sim, e ele meio que comentou isso, por causa de uma entrevista que ele ouviu com alguns funcionários, onde basicamente eles disseram que se Trump fala alguma coisa 2 vezes, eles basicamente começam a agir para fazer acontecer, faça sentido ou não.
Então se ele fala tipo, olha, temos essa coisa de OVNI e as pessoas estão interessadas nisso, eu acho que é tudo besteira, mas podemos liberar alguns arquivos. As pessoas vão me dar todo esse crédito por ser o presidente que liberou os arquivos, tirar o crédito do Obama e encobrir todas essas coisas acontecendo com o Irã, com Epstein. É tipo, se você analisar pela teoria dos jogos, meio que o movimento perfeito é liberar alguma coisa. Acho provável que isso aconteça agora. Outro ponto interessante. Lembra quando ele falou sobre liberar os arquivos da Amelia Earhart? Pelo que entendi, isso ocorreu principalmente por causa desse cara, chamado Timothy Mellon, e agora Timothy Mellon é um herdeiro multibilionário da fortuna bancária dos Mellon. Ele doa muito para o Partido Republicano e para Trump, e acredita em teorias sobre Amelia Earhart. Ah, divertido. Então, ele basicamente acredita que Amelia Earhart foi capturada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, e que ela, na verdade, estava viva e provavelmente, você sabe, mantida em algum tipo de instalação, como uma prisioneira de guerra, divertido, e ele quer os documentos para provar isso. E então Trump, basicamente para agradar um dos seus poucos doadores que estão dando muito dinheiro, ele basicamente disse, tudo bem, vou liberar algumas dessas coisas agora. Pelo que sei, nenhum arquivo sobre Amelia Earhart foi divulgado. Sim. Mas ele disse algo como, eu vou fazer isso. Sim. E aqui estamos nós. Então, eu acho que é isso, de novo. Ele meio que joga as coisas no ar, vê como as pessoas reagem. Se houver uma grande reação, aí ele meio que segue em frente com isso. De uma forma calculada, ele acha que pode abrir a caixa só o suficiente. E eu acho que isso até aconteceu com aquela coisa do Epstein, onde ele disse, mas sim, não, nós vamos liberar os arquivos. E aí teve tanta coisa, tanta energia em cima disso que ele pensou, beleza, então temos que liberar alguns dos arquivos. E aí ele fez isso. E aí eles falaram, não, libera os arquivos de verdade. E ele disse, tá bom, temos que liberar os arquivos de verdade. E aí eles censuram e ainda atrasam. O caso do Epstein virou um grande problema, mas outras divulgações de arquivos funcionaram bem para ele, como Amelia Earhart ou o negócio de OVNI. Acho que o caso do Epstein saiu do controle e ficou maior que ele. Porque é, tipo, moralmente tão ruim que as pessoas realmente querem chegar à verdade disso e acabou saindo das mãos dele. Acho que o tema dos alienígenas vai ser revelado em breve e servirá para nos distrair do caso Epstein nas próximas semanas. Ou a gente vai aos poucos esquecer essa coisa dos alienígenas e ele meio que vai ter vencido um pouco, sabe? Alegrou algumas pessoas e seguiu em frente. De acordo com o archives.gov, diz que houve um lançamento de 41 páginas em 9 de janeiro de 2026, além de outro lançamento de 6 páginas, e depois um lançamento de 1000 páginas em 17 de dezembro. Em relação a Amelia Earhart agora, talvez eu só não tenha ouvido falar sobre isso. Então, para ser justo com Trump, talvez essas coisas realmente tenham sido desclassificadas. Vou retirar o que disse. E talvez não tivesse nada interessante lá, sabe o que quero dizer? Tipo... Mas talvez isso faça parte de todo o esquema. Talvez tenha algumas coisas interessantes e eles pensam, podemos liberar só as coisas sem importância. Eu fico com o crédito. Aquele cara fica satisfeito, talvez eu esteja errado, ou esses documentos me façam sentir melhor. Agora, dito isso, eu provavelmente deveria dar uma olhada nesses arquivos da Amelia Earhart e ver o que está acontecendo por lá, mas isso é para outro episódio. Certo, de qualquer forma, estou curioso para ver o que acontece. Minha suspeita é, basicamente nada, mas como a gente chega ao nada, eu acho que essa vai ser a parte interessante de qualquer forma. Muito obrigado, pessoal. O que vocês acham? Por favor, deixem um comentário no YouTube, no Spotify. Eu leio todos eles. Estamos à beira de uma revelação? Ou isso é, obviamente, só uma grande encoberta para, você sabe, desviar nossa atenção de tudo o que está acontecendo agora? O que você acha que eles estão tentando tirar nossa atenção? Especificamente, eu adoraria saber o que você pensa. Querem nos afastar do caso Epstein ou ele é só mais uma distração? Como vocês entendem isso? Não, por favor, deixem um comentário. Eu realmente leio todos eles. Boas notícias, aliás, se você gosta do nosso conteúdo religioso, das nossas análises profundas sobre religião e de tudo que é espiritual e cósmico, nós temos o acampamento religioso. Certo, é lá que eu exploro todas as religiões. Tento entender no que cada um acredita neste grande e belo planeta. É o lugar onde eu tento descobrir o que vai acontecer quando todos nós morrermos. Temos também o acampamento de história, onde tento entender tudo o que já aconteceu, e o acampamento Gagnon. E é aqui que eu tento entender o que está acontecendo agora. E é aqui que eu faço entrevistas com pessoas obviamente muito mais inteligentes do que eu, que realmente podem explicar o que está acontecendo. E também análises profundas e diversos assuntos interessantes ligados a teorias da conspiração, ocultismo, misticismo e fatos históricos aleatórios. Acho interessante e vocês vão gostar, então inscrevam-se, comentem e curtam, pois isso ajuda muito o canal. Agradeço a todos. Até a próxima. Paz! E aí, pessoal?
Vamos fazer uma pausa rapidinho, porque este episódio é patrocinado por mim mesmo. Isso mesmo, Acampamento RD. Essas são as roupas, são as peças que a gente usa aqui no acampamento. E, temos todo tipo de coisa legal. Meu camarada Zack acabou de criar uma coleção incrível de OVNIs, você pode conferir lá no Acampamento RD. Eu realmente agradeço a vocês. Tivemos muita gente que apareceu durante as festas de fim de ano e pegou suas peças. É sensacional. Temos bonés, moletons, camisetas, tudo isso.